Bom, vamos para um próximo vídeo que eu tô postergando desde segunda-feira. É 500 dias com ela. Ela estragou a cabeça de uma geração inteira no amor. 500 Dias com Ela é um filme, no mínimo, complicado. Tom, um escritor frustrado que trabalha criando frases para cartões comemorativos, se apaixona perdidamente por sua colega de trabalho, Summer, mas não é correspondido da maneira que esperava. A história acompanha os altos e baixos dos 500 dias que eles passaram juntos, ou pelo menos próximos. Mais do que isso, o filme se tornou um marco da cultura pop mundial, inaugurando uma geração inteira de jovens hipsters com fixação por indie rock, coisas vintage e garotas com franja. Mas por trás dessa estética cuidadosamente construída, o filme trata de algo muito mais profundo. A complexidade dos relacionamentos, as expectativas perigosas que criamos, a dor inevitável das perdas e, principalmente, a eterna ilusão do homem moderno de encontrar o amor verdadeiro em meio ao caos emocional da sua vida adulta. E curiosamente, o filme sofre de um fenômeno incomum. Cada vez que você assiste ao longo da vida, ele ganha um significado completamente diferente, sempre moldado pelas suas experiências amorosas. É engraçado que ele parece muito um jovem hipster que gosta de indie rock e de garotas com franja, ironicamente. Comigo foram 3 interpretações totalmente distintas. Uma aos 15 anos, outra aos 21 e agora a última aos 29. Mas afinal, o que exatamente mudou em mim e no filme ao longo desse tempo? Bora descobrir. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Bom, não importa em que fase da vida eu esteja, a cena que brinca com expectativa e realidade continua sendo uma das mais icônicas. O Tom chega todo esperançoso na festa, achando que vai ficar com a Summer, só pra levar um tapa na cara da realidade. E o pior é que a vida costuma ser assim mesmo. Mas não com a Insider, sério? que é tipo o contrário dessa cena. Porque o que você espera Insider é o que você recebe. Camiseta que não precisa ser... não. Ilusões, fala com os pais. O Lucas, de 15 anos, assistiu esse filme pela primeira vez na sala com os pais, com um DVD alugado. Claro que, naquele momento, o filme me fisgou completamente. E como é que não fisgaria? Era sobre aquela ideia irresistível do amor avassalador, obsessivo, que parece consumir cada pensamento seu. Aos 15 anos, você não tá interessado em saber se o seu crush tem os mesmos objetivos de vida que você. Não importa se as suas personalidades combinam, se os gostos são complementares, nada disso. Se a pessoa gosta da mesma banda que você, já é motivo suficiente. Aliás, não só suficiente. É praticamente um sinal divino. Meu pensamento era, gosta de Beatles, de Green Day, de Panic! At the Disco? É claro que é minha alma gêmea, né? Não tem jeito. Não, gosta de Panic! At the Disco, a gente pode conversar, mas não... Eu sempre senti a necessidade de uma conexão maior, assim, uma coisa onde você combina ideias, combina pensamentos, combina sensações, sentimentos. Nunca fui de, é gostosa. Nossa, que pessoa gostosa. Vou ficar com ela. Nossa, ela tem um estilo que eu gosto. Vou ficar com ela. Não consigo ser assim. No filme, eu fui me identificando cada vez mais com o Tom. Minha conclusão adolescente e imatura era simples. Mulheres são complicadas, um verdadeiro mal necessário. Eu até queria citar aqui uma frase de um filósofo contemporâneo, o mendigo Givaldo. Sou um homem amante das mulheres. Eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. E era exatamente assim que eu pensava com 15 anos. Tudo em 500 Dias com Ela parecia mágico e alternativo aos olhos de um adolescente. Cara, parece um delírio coletivo que o Brasil exaltou, enalteceu um maluco que era um morador de rua porque ele ficou com uma mulher no carro dela. É muita loucura pensar que o brasileiro simplesmente deu muito crédito pra um cara que só tava lá quando uma pessoa teve um surto. Os vinis, a trilha sonora... E todo mundo esqueceu quem que é a mulher, todo mundo esqueceu de quem que é o marido.
Todo mundo esqueceu tudo, menos quem é o Mendigo Givaldo. Era recheada de indie rock, que tava explodindo naquela época. O amor não correspondido. O filme parecia ter sido feito especificamente pra mim, compreendendo cada frustração juvenil. Tudo que eu queria era uma menina de franja que topasse andar de mão dada na praça e gritar... Mas naquela época, na minha cabeça, a Summer era claramente a vilã. Uma pessoa sem coração. E o Tom? Um romântico incompreendido, injustiçado pelo destino. Depois que o filme terminou, com 15 anos e zero maturidade Por que emocional, será? eu saí da experiência com uma certeza absoluta. Summer estava errada, Tom estava certo, e garotas indie eram a pior coisa que poderia existir na vida de alguém. Aos 21 anos, eu acho que não 6 era anos isso? depois, eu resolvi assistir o filme de novo. Eu tava recém-saído de Eu um nunca relacionamento assisti. relativamente longo e queria, na verdade, uma boa dose de sofrimento pra curtir aquela fossa em paz. Mas dessa vez, a minha cabeça explodiu. Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. O cachorro. Aquilo era o mesmo O cachorro, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá estranho. filme. Eu baixei alguma versão alternativa reeditada? Não é possível, porque agora... tudo parecia diferente. A Summer estava claramente certa. Desde o começo ela avisou que não queria nada sério, que não acreditava em relacionamentos convencionais. E o Tom concordou com tudo, sem questionar. Eles nunca definiram uma relação séria, então, tecnicamente, ela poderia fazer o que quisesse. E mais, Tom se revelou um completo imaturo. Meu Deus, como assim ele buscava conselhos amorosos com uma criança? Descontava sua frustração quebrando prato? Não dava pra aceitar isso. Meu amigo, vê se supera, Quebrando tá? prato, Tem literalmente bilhões de pessoas no planeta, por que ficar obcecado por uma só? Eu lembro claramente que aos 21 quebrava anos, prato, a postura emocionalmente infantil do Tom me deixou muito irritado. Tudo me incomodava profundamente. Ele surtando em público, desabafando sobre a ex no meio de um date com outra garota, achando linda Nossa. a própria fossa com aquele cabelo desajeitado e o visual desleixado. Sério, não tinha como defender. Portanto, a conclusão que eu tirei aos 21 anos de idade foi completamente diferente da que eu tive aos 15. Summer estava certa. Ela deixou muito claro sua independência e as suas regras desde o início. Tom era um garoto iludido, vivendo num mundo fantasioso que ele mesmo criou. E naquele momento eu tinha certeza absoluta de que garotos indie eram a pior coisa que poderia acontecer na vida de alguém. Não, ninguém é a Antes de pior falar da minha coisa que pode percepção acontecer na atual, vida de a alguém. gente precisa entender. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é o valor, a desvalorização do si mesmo. Não é nenhuma outra pessoa que vai ser o maior problema na sua vida. É você potencialmente pode ser o maior problema na sua vida, se odiando, não se valorizando, não se entendendo e buscando isso na outra pessoa. Enquanto alguém viver disso, Poxa, então melhor a gente não ir pra frente com isso, né? É verdade, senão vamos acabar nos machucando. e É extremamente difícil fazer uma obra que converse tão bem com uma geração inteira, gerando debates tão intensos, opiniões tão divergentes e debates mas por que- tão únicos. No por que a gente cria tanta expectativa em cima de outras pessoas? Por que a gente funciona desse jeito miserável e maldito? Que é de simplesmente projetar uma vida intensa, perfeita, linda, magistral. Você tá proibida de subir nesse PC. Pode ir pra lá. Você quase desligou minha live. E... assim, por que a gente quer tanto que as coisas saiam 120% bem ou certas? Por que a gente vai tão longe nisso? A gente sempre faz isso com a gente mesmo. Nunca vai ser, mano. Nunca vai ser. E não tem que ser. Não é pra ser. Tem que ser do jeito que acontece, fim, sabe? o filme é sempre o mesmo. Quem muda somos nós. E é exatamente Sim. por isso que ele permanece tão atual, tão relevante, gerando memes e discussões até hoje. A cena do expectativa versus realidade é impecável Essa e genial cena até hoje. acontece Quem sabe mesmo. daqui uns 10 anos eu não faça mais um vídeo desse, eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar da minha percepção. Mas hoje eu penso que o Tom tava errado. E a Summer também. Todo mundo de algum jeito tá errado porque é impossível decifrar o código-fonte de um relacionamento perfeito. E a única coisa que eu tenho certeza é...
Nem garotos indie, nem garotas indie. Na real, entrar num relacionamento achando que você tá num filme indie é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. O pior que pode acontecer na vida de alguém é não se entender, mano. Não, mentira. Que é a partir disso que acontece isso. Poderia acontecer na vida de alguém, né? Pode acontecer coisa muito pior que isso. Eu só precisava de uma frase de efeito pra terminar esse vídeo, tá? Então, tudo fica bem. aí com um conselho de verdade. Aí, ó. Façam terapia. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Para mais Bom coisas conhecer, legais mano. pra assistir, você me Prazer segue te no conhecer. @LucasSeixer e também no @AprofundaIdeias lá no Instagram, onde você acompanha a rotina do canal e sabe quais são os vídeos que estão por vir. Esses nomezinhos que estão... Beleza. Eu gostei muito do seu vídeo, irmão. Vou me inscrever. Isso aqui foi bem legal. Eu vou querer ver esse filme. Só não sei como que vocês conseguem ver esses filmes em live. Eu queria poder fazer isso. Eu não sei exatamente como fazer. Vou pensar nisso. Entrar num relacionamento achando que o outro vai te salvar é a pior coisa que você pode fazer. Exatamente. Esse é pesado, né? Foi um pouco pegado isso daqui. Mas tá bom, faz parte, né? Viver da ideia de que vai encontrar ela mesma no outro e que é responsabilidade do outro ser assim, de entendê-la e tudo mais, essa pessoa nunca vai avançar e sempre vai achar que a culpa é dela. E de certa forma é. Entender que 500 dias com ela marcou uma era muito específica da internet, a era Tumblr. Pra quem não pegou essa fase, o Tumblr era uma plataforma de blogs extremamente visual, onde adolescentes e jovens adultos podiam expressar sua Eu nem identidade abria através de Tumblr, mano. imagens, textos curtos e uma estética cuidadosamente construída. Era uma espécie de Pinterest com crises existenciais. E tudo lá tinha um estilo próprio, um filtro específico. Meu Deus, que coisa Fotos esquisita. granuladas com luzes piscando no quarto, paredes decoradas com fotos Polaroid, pisca-piscas no teto, frases existencialistas sobre amor e solidão, escritas com fontes elegantes sobre imagens em tons pastéis, Starbucks na mão, tatuagem fake de bigode no dedo e, claro, roupas que pareciam ter saído diretamente de um brechó dos anos 70. O Tumblr era basicamente totalmente. o paraíso dos jovens O indies elenco e do hipsters Stranger que Things. amavam tudo que era retrô, vintage, alternativo e melancólico. E onde entra o 500 dias com ela nisso tudo? Bom, o filme não apenas refletia essa estética, como ajudou a defini-la. O jeito despretensioso da Summer com seus vestidos retrô, cabelo cuidadosamente bagunçado e gosto musical alternativo, virou praticamente Cuidadosamente um padrão pra toda uma bagunçado? geração. Garotas com franja e garotos com cardigan passaram a povoar os sonhos e timelines de milhares de adolescentes ao redor do mundo. Esse filme ajudou a consolidar uma ideia muito específica do que era ser jovem e alternativo no começo dos anos 2010. Então, não foi só um filme, foi uma cartilha emocional e estética. Ele ensinou, influenciou. Peraí, o que tá escrito ali? Foi uma... Você sabe, do outro jeito eu quero esquecê-la. Em uma mão eu quero esquecê-la. No outra mão, eu sei que ela é a única pessoa no universo inteiro que vai me fazer feliz. Eu já estive nesse lugar. Mas não é verdade isso não. Cartilha emocional e estética. Não é verdade não. Ele ensinou, influenciou, inspirou e moldou toda uma geração. Resumindo perfeitamente o espírito daquele tempo. Viver intensamente, amar com melancolia e compartilhar tudo isso com fotos com filtro, acompanhadas de uma frase poética. Se você viveu isso, sabe exatamente do que eu tô falando. E se não viveu, acredite, foi assim mesmo. What are you doing? New Year's Eve. Tá, né? Que bonitinho Foi os em meio a dois. essa nostalgia que em pleno 2025 eu resolvi assistir 500 dias De com novo. ela pela terceira vez. O cara já tá em 1500 dias. Aliás, eu reagi a esse filme inteiro numa live com a minha amiga Fabrícia. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição ou o link do vídeo, se o vídeo já estiver no ar, pra você assistir, porque ficou muito bom e vai ser um ótimo complemento desse vídeo. E agora, mais eu uma veria vez, ao vivo. tudo parecia ter mudado.
Eu finalmente consegui assistir ao filme percebendo todas as nuances que ele realmente oferece. E aproveitando cada camada dessa obra-prima disfarçada de comédia romântica indie. A primeira coisa que me caiu como uma verdade incômoda. Tom nunca esteve apaixonado pela Summer. Ele estava apaixonado por uma ideia. A fantasia de que uma mulher encantadora, diferente, mágica, ia fazer ele feliz pra sempre. Resolver tudo que ele não conseguia resolver sozinho. Que ela seria o estopim pra ele sair do emprego frustrante, virar arquiteto, amadurecer emocionalmente, encontrar um rumo. Mas a Summer também projeta, e muito. Ela se esconde atrás da sua independência emocional como uma armadura. Usa esse discurso como proteção, mas nunca deixa muito claro onde começa a leveza e onde termina a irresponsabilidade afetiva. Em vários momentos do filme, ela alimenta a relação sem se responsabilizar por ela. Diz que não quer nada sério, mas age como se quisesse. Traz o Tom pra perto quando se sente sozinha e afasta quando se sente segura. Ela é livre, mas confusa. E talvez o problema não seja o fato dela não querer um relacionamento, mas sim não saber lidar com a intimidade que, inevitavelmente, surge. No fundo, Tom e Summer são dois espelhos trincados tentando refletir um ao outro. Nenhum dos dois tem maturidade emocional para sustentar o que estão vivendo. Eles confundem paixão com propósito, companhia com cura, desejo com destino. E mais do que isso, eles tentam construir um relacionamento sem antes saber quem eles são individualmente. E aquela frase que o Tom diz no final, de que nunca vai entender como Summer, que dizia não querer nada sério, acaba se casando com outro cara. Bom, Tom, talvez ninguém tenha te explicado isso ainda. Ela não queria nada sério com você. Com você. E tudo bem, só que dói. Pois são uma merda, né? Ah, que bosta. Realmente, ela não quer nada sério contigo. Com outra pessoa que ela gostar mais, aí sim. O filme brinca com o arquétipo Mas da ela Manic não quer Pixie te dizer Dream isso. Girl, essa personagem feminina, excêntrica, espontânea, que aparece só pra tirar o protagonista masculino da monotonia. Mas se você reparar bem, 500 Dias com Ela faz algo brilhante ao subverter esse clichê. Summer não está ali pra salvar o Tom. Ela tá perdida também. Ela é um ponto de interrogação, não uma resposta. E é justamente por isso que esse filme trata dois adultos, com conta pra pagar, empregos estáveis e uma suposta autonomia, como se fossem adolescentes descobrindo o que é o amor pela primeira vez. Porque, emocionalmente, eles são adolescentes. O drama que vivem é a primeira grande decepção amorosa de quem ainda acredita que o amor precisa fazer sentido. É perfeito. Agora imagina se os dois simplesmente fizessem terapia. O filme duraria 10 minutos e seria mais ou menos assim. Eu não quero nada sério, tá? Ah, mas eu estou procurando um relacionamento sério.